Olá, boa tarde. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 26 de outubro. O Festival Estadual Gaúcho Estudantil acontece no próximo final de semana. A gente traz todos os detalhes do evento, que conta com mais de 3.000 concorrentes em apresentações artísticas e culturais em Cachoeira do Sul. Nós temos 104 grupos de danças tradicionais do Rio Grande do Sul, dividido em 25 mirim, 20 infanto, 32 juvenil e 27 adulto. E recebemos a advogada Rosana Azevedo. Ela orienta sobre os direitos do consumidor. E hoje tem ainda um alerta da nossa nutricionista, o perigo da desnutrição em obesos. A desnutrição, ela aparece também associada a situações de obesidade. Como assim? Os gordinhos podem ter desnutrição? Podem. Eu já falei em algum outro programa que metade da população obesa no nosso país tem anemia ferropriva, ou seja, anemia pela deficiência de ferro. E você vai ver também. Olivas do Sul recebe o prêmio Folha Verde Agroindústria, que no ano passado foi premiada no Futuro da Terra. No final de semana, a chuva deu uma trégua em grande parte do estado. O nível dos principais rios baixou. Hoje, uma equipe do governo federal chega ao Rio Grande do Sul para auxiliar os prefeitos no preenchimento de documentos que permitem a homologação dos decretos de situação de emergência pelo Ministério da Integração Nacional. A promessa de ajuda foi feita sábado pela presidente Dilma. O governador José Ivo Sartori se reuniu sábado com a presidente Dilma Rousseff. Ela veio ao Rio Grande do Sul para analisar a situação após as chuvas que afetaram o estado. Sartori entregou ofício à presidente, solicitando o esforço do governo federal para a liberação mais rápida de recursos relativos a pendências relacionadas ao Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais. Nós, em princípio, temos uma política clara, o governo federal, de apoio às defesas civis estaduais. Eu queria dizer aqui e elogiar o esforço que está sendo feito pela Defesa Civil Estadual. Nós sabemos que muitas vezes é difícil para o prefeito saber como preencher todos os elementos necessários para pleitear os recursos do governo federal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Segunda-feira, além dos 66 municípios que nós já reconhecemos como estado de emergência, nós vamos vir com uma equipe junto com a equipe do governo estadual, então a equipe federal do governo estadual, ir nos prefeitos e tomar as providências necessárias para que se cumpram os requisitos para que eles possam ser enquadrados em estado de emergência. A segunda coisa que eu considero muito importante foi também que, diante do desastre natural, você tem de ter flexibilidade. Então, nós também trazemos hoje aqui um decreto que permite que as populações de Pelotas, a população de Gravataí e a de Porto Alegre, os 3 municípios, eles sejam beneficiados pelo que ocorre quando você decreta regime de calamidade ou de emergência. O governador Sartori e a presidente Dilma sobrevoaram as regiões ainda alagadas do estado. Ao todo, são 132 cidades atingidas pelas chuvas, vendavais e cheias que castigam o território gaúcho desde o início do mês de outubro, e 66 têm a situação de emergência homologada pelo governo federal. São mais de 177 mil pessoas afetadas no estado. 6.408 famílias ainda estão desalojadas. Mais um projeto do Legislativo Gaúcho aposta nos jovens para formar cidadãos mais participativos. Uma aula especial nos Jardins do Parlamento lançou uma cartilha que ensina política, falando a linguagem dos adolescentes. Distribuir livros para essa turminha que vive na internet pode não ser uma ideia criativa, mas a cartilha do Legislativo conseguiu captar a atenção dos que participaram do lançamento. A ideia foi escrever na linguagem deles, usando as carinhas, os emoticons,
trazidos da linguagem dos computadores. Aos 12, 13 anos, os focos atencionais são muitos. Então, o que nós usamos? Nós usamos uma linguagem de rede social, uma linguagem de internet, que nós estamos chamando aqui internamente de chiclete, para atrair o jovem e fazer com que ele leia até o final. Então, esse chiclete quer atrair para a política? Isso mesmo, para a boa vida política. A cartilha mostra a história, como funciona e para que serve a Assembleia Legislativa. Vai ser distribuída para 2.500 escolas do estado. Junto com as visitas guiadas e o projeto Deputado por um Dia, esta é mais uma das ações para aproximar a casa dos pequenos cidadãos. Parece que deu certo. Entre os estudantes da cidade de Sério, a 160 quilômetros de Porto Alegre, já tem gente querendo ocupar uma vaga na Assembleia. Quando eu for mais adulta, eu vou tentar participar, isso é uma política. Além da cartilha, eles também receberam uma pequena aula sobre o poder legislativo. Essa Constituição Federal, ela é de 1988. Comissões, sessões plenárias, mesa diretora. Tudo isso começou a fazer parte do vocabulário deles hoje. E eles também já sabem por onde podem começar. Votar no Grêmio estudantil, fazer essas coisas já é um estilo de política para nós. Tem que curtir, dar comentário e compartilhar. Isso aí, cidadãos engajados. Bom, já no Teatro Dante Baroni, também na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, foi lançado o projeto O Voto e o Pão, que conta a trajetória de Alceu Colares. O ex-governador do estado foi agraciado com a medalha do Mérito Farroupilha. Lembro-me como se fora hoje, uma escassez muito violenta, saíram 8 ou 9 carreteiras, uma atrás do outro, não encontravam nada. E ele me levava do lado e daí um pouco eu vi o velho chorando, porque eu estava com fome. Porque eu estava com fome. A origem na pobreza extrema, a fome, a sobrevivência, os antepassados escravos. Memórias da infância difícil no interior de Bagé e que forjaram um homem que veio a ser o primeiro e único governador negro do Brasil republicano. Colares é um homem extraordinário, uma pessoa que, com a sua luta, com a sua dignidade, com o seu caráter, coloca de maneira muito explícita algo extremamente importante, que é provar para o Brasil e para o mundo que nós negros não somos inferiores, não somos incompetentes nem incapazes. O projeto O Voto e o Pão conta a trajetória de Alceu Colares em filme, em livro e numa exposição fotográfica. Retratos do jovem jogador de futebol em Bagé, a ficha de inscrição no PTB, já em Porto Alegre, em 1959. A eleição para vereador em 1963, quando ainda era um desconhecido na política. A luta contra a ditadura militar, a fundação do PDT junto com Leonel Brizola. Filho de pai negro e de mãe índia, nascido num rancho de Torrão, na Vila do Povo Novo, em Bagé. O filme traz depoimentos de familiares e amigos. Fala de amores, mas também fala da dor de perder 2 filhos. Os companheiros da política contam como Alceu Colares sai da Câmara de Vereadores de Porto Alegre direto para o Congresso Nacional. A vida do vereador, deputado federal e governador do Rio Grande do Sul. 40 trabalhadores, ela era responsável pela cozinha, pela comida, mulher moça, índia forte. E provavelmente por ali andava o velho João de olho. No lançamento do projeto, o ex-governador também foi homenageado com a medalha do Mérito Farroupilha, a maior honraria do Parlamento Gaúcho. Era necessário que o Rio Grande demonstrasse o seu carinho, o seu reconhecimento. Uma pessoa que agiu sempre da mesma forma, de uma forma correta, de forma séria, transparente, competente, como ele fez. Colares deu discurso, claro, mas também declamou poesia. Um rancho de Santa Fé, de pau a pique barreado, um trancão de convidado, me entreverei no banzé, chinaredo a bola-pé no ambiente fumacento. Aos 88 anos, o ex-governador demonstra confiança e esperança. Sou um homem de esperança, sou um homem de esperança. O amanhã vai ser melhor do que hoje. Como hoje
foi melhor do que ontem. Um brasileiro como todos nós, então. A seguir, tecnologia na sala de aula. 630 netbooks foram entregues para escolas estaduais na última semana. As formações na área das tecnologias serão oferecidas a todas as escolas que receberam os equipamentos. E a agroindústria cachoeirense Olivas do Sul recebe o prêmio Folha Verde. Cachoeira do Sul é a nossa cidade. Cachoeira do Sul tem todas as condições para ter um azeite excepcional, de qualidade diferenciada. Nós percebemos que as plantações aqui, elas realmente têm uma vocação muito grande a se tornarem de um altíssimo nível, como está acontecendo aqui. A Olivas do Sul ganhou essa premiação como empresa modelo no agronegócio, exatamente em função da qualidade do trabalho que nós temos aqui. Os detalhes em instantes. Pessoas e entidades que se destacaram no setor primário recebem anualmente o prêmio Folha Verde. São 10 categorias e a propriedade agropecuária modelo 2015 é a agroindústria Olivas do Sul, daqui de Cachoeira do Sul. Nossa equipe esteve na propriedade para saber qual o segredo dela ter contribuído tanto na economia do nosso país e do nosso estado. Olivas do Sul Agroindústria foi uma das agraciadas na 5ª edição do Prêmio Folha Verde, concedido pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa. O sócio proprietário da vencedora na categoria Propriedade Agropecuária Modelo, Daniel Auede, diz que o reconhecimento do trabalho é conquistado aos poucos. Eu acredito que seja uma soma de todos os fatores que nós viemos trabalhando aqui, né? Desde a qualidade dos nossos produtos finais, né? Que seriam a muda e os nossos azeites, até o trabalho de diferenciação, né? De cultura que nós escolhemos para fazer aqui. Nós inovamos com a olivicultura, estamos criando uma cadeia nova no Rio Grande do Sul, que já está trazendo diversos investidores, né? Para esse setor. E é um setor que tende a crescer muito nos próximos anos. Então eu acredito que o motivo pelo qual nós tivemos esse reconhecimento, né, foi exatamente por essa diversificação no setor. O negócio altamente promissor começou pelo pai de Daniel, José Alberto Auede, que em 2006 começou a pesquisar e fazer experiência com a planta informalmente, apenas para ter uma ocupação pós-aposentadoria. Ele garante que seu objetivo nunca foi tornar a propriedade polo na produção de oliveiras e azeite de oliva. Sempre buscou disseminar a cultura e proporcionar informações e subsídios para que outros produtores também entrem neste promissor mercado. Nós entendemos que esse é o caminho da olivicultura, que quanto mais gente estiver plantando e quanto mais gente estiver processando e produzindo azeite de qualidade, é esse o caminho para que nós possamos sermos reconhecidos no Brasil. O objetivo do benfeitor soma-se com os objetivos do filho. Nós trabalhamos para ser uma empresa séria, para ter os parceiros que nós desejamos ter, mas a premiação é claro que é sempre bem-vinda. No ano passado, o azeite Olivas do Sul foi eleito o segundo melhor frutado médio do hemisfério sul no concurso italiano Orciolo Ouro. No mesmo ano, a agroindústria foi premiada na categoria Alternativa Agrícola de O Futuro da Terra. Com estes e outros reconhecimentos, está entre os objetivos mais uma ampliação do pomar. Nosso produto ainda não conseguiu virar um ano dentro do nosso estoque. Ele é sempre esgotado de uma maneira muito rápida. Então, hoje nós estamos com 25 hectares plantados de oliveira e pretendemos ampliar para mais 90 agora até o final desse ano. Nada do que tem acontecido seria possível se a agroindústria não tivesse todas as condições oferecidas pelo município. Cachoeira do Sul é a nossa cidade. Cachoeira do Sul tem todas as condições para ter um azeite excepcional, de qualidade diferenciada. Nós percebemos que as plantações aqui, elas realmente têm uma vocação muito grande a se tornarem de um altíssimo nível, como está acontecendo aqui. A Olivas do Sul ganhou essa premiação como empresa modelo no agronegócio, exatamente em função da qualidade do trabalho que nós temos aqui, né? Em função de um pomar bem cuidado, e Cachoeira dá essa condição climática, tem um solo muito adequado também para estar recebendo esses pomares.
E todos os pomares formados pelos nossos parceiros ou aqui em Cachoeira do Sul vão ter uma condição de ser um modelo de pomar também. Cachoeira do Sul com sol e muitas nuvens hoje. A previsão é de pancadas de chuva para qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 17 e 27 graus. Para terça-feira, a previsão é de tempo instável, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Já na quarta-feira, há risco para temporais. As temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta segunda-feira. O avanço de novas áreas de instabilidade provoca pancadas de chuva em todo o estado gaúcho. Já as temperaturas permanecem amenas. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26. Em Santa Maria, na região central, 27 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22 graus. Você está gordinho, acima do seu peso ideal? E sabia que mesmo assim você pode estar desnutrido? A desnutrição é uma doença causada pela dieta inapropriada, independentemente do peso, com falta de nutrientes essenciais em nosso organismo. A causa mais frequente da desnutrição é a má alimentação. Isso pode acontecer com hábitos alimentares pobres, tais como amamentação inadequada, ingestão de alimentos pouco nutritivos e a falta de instrução sobre o valor nutricional dos alimentos. Veja agora o que a nossa nutricionista Denise Caspani fala sobre esse mal que ainda assola a humanidade. Você sabia que 1/3 das crianças no mundo inteiro sofre de algum grau de desnutrição? Pois é, desnutrição. O que é exatamente a desnutrição? É a falta na ingestão de algum nutriente ou na dificuldade de absorção, de aproveitamento dos nutrientes pelo organismo. É muito comum e sempre se ouve falar em desnutrição quando a gente pensa naquelas crianças da África, de regiões muito pobres, onde as crianças não têm acesso aos alimentos. De fato, esse é um dos tipos de desnutrição, onde as crianças, e falo crianças porque a incidência é muito maior com as crianças, que estão em fase de crescimento e têm uma necessidade nutricional específica por causa disso. Então é muito mais comum na infância. Não quer dizer que em adultos não aconteça. Geralmente, a desnutrição em crianças está mais associada à falta da ingestão dos alimentos na sua qualidade que vão atender as necessidades da nutrição nessa idade, nessa faixa etária. Nos adultos, geralmente a desnutrição vem associada a alguma outra doença e essa doença vai impedir que o organismo do adulto absorva, aproveite os nutrientes. Além do que, algumas doenças a pessoa já não tem apetite, já não consegue comer corretamente, como doenças terminais, no caso da AIDS, do câncer, né? E é muito comum isso. Bem, então, esse tipo de desnutrição, aliás, todos os tipos, são classificados por graus. Tem a desnutrição leve que passa muito despercebida. Às vezes a pessoa nem sabe que está com algum tipo de desnutrição, que não quer dizer necessariamente falta de calorias, falta de energia. Pode ser a desnutrição por deficiência de zinco, por exemplo, ou por vitamina, algum tipo de vitamina. A vitamina A aliás, a falta da vitamina A, que é uma doença conhecida como hipovitaminose A, ela é muito comum no nordeste do nosso país. Existem até programas federais de suplementação da vitamina A por conta dessa deficiência. Aqui no sul já não é tão comum, até porque o tipo de alimentação do sul do país é um pouco diferente. De qualquer forma, não podemos deixar de dizer que a desnutrição ela aparece também associada a situações de obesidade. Como assim? Os gordinhos podem ter desnutrição? Podem. Eu já falei em algum outro programa que metade da população obesa no nosso país tem anemia ferropriva, ou seja, anemia
pela deficiência de ferro, porque comem muito, mas não comem certo. Então, na verdade, o que se precisa é, antes de pensar só na quantidade de comida e satisfazer a fome, nós temos também que olhar para a questão da qualidade. Sinais de desnutrição: queda de cabelo, fraqueza, desinteresse, irritabilidade, falta de concentração, problemas na pele, lesões de pele, manchas na pele, unha que está quebrando toda hora. A deficiência de vitamina A, por exemplo, pode levar até a cegueira. Então, dependendo do grau da desnutrição, as consequências podem ser muito ruins, pode levar até a morte, né? Então, a gente precisa cuidar, observar a qualidade da nossa alimentação e ficar atento a esses sintomas. É isso por hoje, uma boa tarde e até a próxima semana. Sexta-feira foram entregues pela 24ª Coordenadoria Regional de Educação 630 netbooks para 17 escolas da região. O investimento busca qualificar e potencializar a cultura digital e a gestão escolar. Diretores e funcionários da 24ª Coordenadoria Regional de Educação reunidos para prestigiar a entrega dos 630 netbooks para 17 escolas estaduais da região. Um dia que finalmente chegou para a diretora da Escola Estadual Virgilino Jaimezin, a conhecida CIEP, que recebeu 30 aparelhos e um armário móvel. Nós estamos aguardando, ansiosos por esses NET já faz algum tempo, né? E isso contribui, abre um leque de possibilidades. E embora a gente já tenha os laboratórios de informática na escola, mas esse móvel que o aluno possa manusear, em que o professor possa preparar uma aula e que cada aluno tenha esse recurso nas suas mãos. A mesma expectativa no município de Arroio do Tigre. A diretora da Escola Estadual de Ensino Médio veio de lá para receber 60 aparelhos e 2 armários móveis. Nós temos o laboratório de informática na escola, com alguns computadores funcionando, outros não, e que é bastante disputada pelos alunos. Então, vai contribuir muito na aprendizagem, nas aulas dos professores, esse material. E os alunos, eu acredito que eles vivem num mundo moderno, diferente do meu, né? E isso para eles vai fazer diferença na aprendizagem e na qualidade da educação. Na verdade, eles estão acostumados com a tecnologia em suas casas e aí no momento que eles estão no colégio, eles são ali totalmente proibidos de utilizar a tecnologia. Com certeza, é isso mesmo. Eles não podem usar o celular, a gente passa constantemente cobrando isso deles. Mas se eles vão poder usar um netbook, que é uma ferramenta muito parecida com o celular, claro que eles não vão estar se comunicando, mas eles vão estar buscando conhecimento ali, um conhecimento mais atualizado, diferente, que é uma coisa que eles gostam, eu acredito que vai melhorar muito na escola, sim. Conforme o coordenador do Núcleo de Tecnologia Educacional da 24ª, professor Paulo Machado, as formações na área das tecnologias serão oferecidas a todas as escolas que receberam os equipamentos. E como as 17 escolas ficam em 11 diferentes municípios, os professores precisam estar dispostos a sair da zona de conforto. Eu considero uma grande responsabilidade e um desafio, né, junto às equipes diretivas das escolas. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muita tranquilidade, porque eu sei que está respondendo ao anseio da comunidade escolar, né, e já estava sendo aguardado, e havia uma expectativa muito grande, e isso aí já nos ajuda, há uma motivação para o uso desse material, dessa ferramenta tecnológica. E eu tenho bastante confiança, e eu vi hoje pela fala, pela receptividade junto aos diretores, por isso de nós transmitirmos de uma forma bastante significativa, formal, transformar este ato num ato simbólico, né, que ele envolve toda a nossa comunidade, não só a Cachoeira do Sul, toda a 24ª CRE e todo o Estado. Então, neste momento, simultaneamente, em todas as regiões, todas as regionais que foram contempladas, está acontecendo. Em todo o Rio Grande do Sul foram distribuídos 15.300 netbooks para 431 escolas, um investimento da Secretaria da Educação de mais de 14 milhões de reais. E a escola tem que acompanhar as mudanças da sociedade e do mundo atual.
Nós temos que proporcionar isso ao nosso aluno. É uma forma dele se emancipar e de construir o seu próprio conhecimento, o seu saber, usando a tecnologia, que é aquilo que faz parte do dia a dia deles, é levar a educação à realidade, uma forma significativa, né? Então, eu tenho muita confiança e esperança que ele será muito bem aproveitado. Tudo que é feito, tudo que a gente vai receber e pode ser feito para melhorar a aprendizagem, que eu luto muito pela aprendizagem, não adianta o aluno estar na escola, mas não estar aprendendo, não estar aproveitando aquele tempo que ele está lá. Mas também nós, professores, gestores, temos que estar preocupados de que forma ele vai aprender. O que eu posso fazer para que o meu aluno aprenda? Nós não podemos ter uma escola, né, do século passado, do século anterior, dentro do mundo moderno, que é um mundo que está em constante mudança, né? Existe essa mobilidade, essa transformação instantânea, né? E muitas vezes alguns fracassos da educação na escola poderá ser em função deste fator, da escola não estar acompanhando. Nós temos um aluno do século XXI com uma escola do século XX, nós não podemos. Muitos fracassos, como a evasão, a dificuldade de aprendizagem, poderá ser diagnosticado se nós considerarmos isso. A adequação das ferramentas, né, das metodologias à nossa realidade atual. E a seguir falamos de um outro tipo de incentivo aos jovens. Trazemos os detalhes do Festival Estadual Gaúcho Estudantil. O evento acontece no próximo final de semana e terá mais de 3.000 concorrentes em apresentações artísticas e culturais. Nós temos 104 grupos de danças tradicionais do Rio Grande do Sul, dividido em 25 mirim, 20 infanto, 32 juvenil e 27 adulto. E recebemos a advogada Rosana Azevedo aqui no estúdio. Ela orienta sobre os direitos do consumidor. A gente volta já. Muitos gaúchos tiveram prejuízos causados pelas chuvas deste mês. Foram alimentos perdidos pela falta de energia elétrica, eletrodomésticos queimados e várias outras perdas. Mas e agora? Quais são os direitos diante dessa demanda? Nós recebemos em nosso estúdio a doutora Rosana Azevedo para esclarecer algumas dúvidas de como agir nessa situação. João Paulo, boa tarde. É com você. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a você que acompanha todos os dias o NT Sul aqui pela TV Novo Tempo. Nós estamos recebendo a advogada a doutora Rosana Azevedo. Boa tarde, doutora. Seja bem-vindo mais uma vez ao NT Sul. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, Cachoeira do Sul foi muito castigada pelas chuvas na última semana. E muitas perguntas vêm à cabeça da gente, principalmente com relação a direitos vinculados aos prejuízos que as pessoas acabaram tendo, né? Pessoas estão fragilizadas não somente da forma sentimental, né? Mas também com muitos prejuízos materiais. Eu queria te perguntar, com relação a eletrodomésticos que por algum motivo foram prejudicados e não estão funcionando mais, esses equipamentos foram perdidos. Onde é que é a ponta para a gente começar um processo para recuperar? Foi perdido por causa de falta de energia, por exemplo. Sim. Vou recorrer à empresa? Como é que começa todo esse processo? Bom, quando nós falamos em eletrodomésticos, se for causado através de picos de energia, a primeira medida que o consumidor deve tomar é anotar a data, horário, e fazer um laudo a respeito do fato que ocorreu e encaminhar para a empresa fornecedora do serviço. Se eles, né, com essa medida, sabendo que houve o pico, não corresponderem administrativamente para que haja ou um conserto, se não houver um acordo entre o conserto daquele eletrodoméstico ou na necessidade de um novo ou o valor do eletrodoméstico, aí participar uma esfera judicial, que seria encaminhado pelo JEC, o Juizado Especial de Pequenas Causas, pedindo através de um laudo com os valores do que foi a perda causada por aquele pique de energia. Eu acredito que muitos são os casos de pessoas que acabaram tendo prejuízo com seus eletrodomésticos. Uma outra situação, que pode ser inusitada ou não, um equipamento que está na garantia da fábrica ainda. Sim. E ele foi perdido
numa situação de pico de energia, ou seja, desse problema que nós tivemos com a chuva. Quem que o consumidor deve acionar? A empresa concessionária do serviço de energia ou a loja que vendeu o produto, no caso, por causa da garantia? Não. Ainda assim, é a empresa de energia, porque a casa aqui, onde foi comprado o eletrodoméstico, ela é responsável por danos, mas danos aparentes. Se os danos não forem aparentes, aí não serão danos não causados por picos de energia ou por quedas de energia, ou seja, da empresa fornecedora. Mas aí nós temos um grande problema, digamos assim. Existe uma excepcionalidade que agora tu falaste a respeito do quê? Do que ocasionou toda a região aqui. Que aí não foi... o que houve aqui foi força maior, caso fortuito. O que eu quero te dizer com isso? Que foi uma excepcionalidade, tá? E dentro dessa excepcionalidade, muitas vezes depende do entendimento de cada juiz, tá? São várias jurisprudências procedentes com o pedido e várias jurisprudências improcedentes. Ou seja, mesmo assim ainda existe uma situação de condição para a pessoa ser ressarcida. Porque tem juízes que vão ter o entendimento que, como foi uma excepcionalidade e foi restabelecida a energia dentro do prazo que necessariamente teria para restabelecer, mesmo com a empresa tendo aquele plano B, numa medida de emergência, eles restabeleceram a energia naquele tempo, tá? Quanto se houvesse um descaso da empresa fornecedora da energia, que demorasse 5, 6 dias, mesmo tendo pessoas disponíveis para o ressarcimento desse trabalho, aí seria o entendimento, te digo que seria por descaso, que teria aí danos morais, tá? Os materiais é mais detalhado, digamos que seja mais delicado para repassar o entendimento. Isso porque também a empresa que no caso vai ressarcir ou possivelmente vai ressarcir, ela também tem os critérios de análise dela, né, para poder fazer esse ressarcimento para o consumidor. Tem. Existe um técnico, tipo uma perícia, que vai ao local, vai na residência, vai ser analisado se realmente ou foi uma queima em função de uma queda ou se foi esse caso fortuito, porque imagina pedras, vendavais, quase que aqui pertinho, ali perto da Ubra, foi tipo um tornado, porque foram árvores centenárias arrancadas, extraídas, levantadas. Então, assim, ó, foi uma excepcionalidade. Isso nenhuma empresa pode prever, né? Esta queda de energia para uma queima de eletrodomésticos ou, digamos, de qualquer outro aparelho que dependa da energia. Então, são coisas que deverão ser analisadas. Não são precisas que eu possa ter precisar, isso é assim e isso não será assim. Entendi. Então, é uma análise de um todo. Nós estamos conversando com a doutora Rosana Azevedo e o assunto aqui no NT Sul hoje é direito do consumidor. Para você que tem alguma pergunta ou quer fazer um questionamento, tem alguma dúvida com relação a esse assunto, principalmente pelo fato acontecido nesses últimos dias, você pode encaminhar através das nossas redes sociais.
a sua dúvida, a sua pergunta, que nós estaremos encaminhando para a doutora e ela com certeza vai responder a você. Você pode usar o site novotempo.com/NTSul, pode ser pelo Facebook também, facebook.com/TV Cachoeira, e se você é usuário do WhatsApp, você pode encaminhar a sua mensagem pelo código de área 51 9917 0018. Doutora, a senhora estava falando com relação à interrupção do fornecimento de energia. Ainda existem, depois de uma semana de tudo que aconteceu, locais em Cachoeira do Sul que ainda estão sem energia, né? Que foi totalmente interrompido devido à queda de postes, queima de transformadores e muitas outras coisas. A empresa, ela teria um prazo de 48 horas numa condição normal para restabelecer o fornecimento de energia. Como é que fica esses locais que ainda estão com a falta de energia? As pessoas têm direito, acabaram perdendo eletrodomésticos, mantimento e muitas outras coisas. Como é que fica? A quem acionar numa situação dessa? Em primeiro lugar, eu encaminharia para a própria empresa. Porque a empresa, ela vai fazer uma avaliação, vai ter um técnico e a empresa é que vai dizer, olha, vou ou não vou ressarcir. Mediante a decisão da empresa, se a pessoa se sentir lesada, aí sim, ela deve encaminhar para o JEC, que é o Juizado Especial de Pequenas Causas. Mas o que nós temos que analisar bem é se houve, digamos, um restabelecimento da energia dentro de um prazo razoável por todo, digamos, esse caso fortuito que houve. Isso tem que ser analisado. Agora, se foi restabelecida a energia e depois teve picos e depois veio a queima desses eletrodomésticos, aí eu posso afirmar que realmente pode ingressar com pedido de danos, responsabilidade civil. Danos, se ficar comprovado, materiais e mais os danos morais. A gente sabe que um produto, quando ele é vendido numa loja, ele tem o tempo de garantia dele, que geralmente é de 1 ano, né? O tramitar desses processos que acabaram, talvez não se entrou num acordo com a empresa e é necessário, então, ingressar com uma medida judicial. Isso tem um tempo para tramitar? Como é que é? 90 dias para ingressar, tá? Depois que ocorreu o fato, tu tens 90 dias para ingressar com o teu pedido de ressarcimento. Independente disso, após ingressar, aí digamos, foge da minha alçada, porque aí a previsão é diretamente com o judiciário e com o andamento de todos os processos. E aí tem a questão de recurso também da própria empresa? Ah, sim, sim. Claro que vai haver uma protelação, às vezes até em função da própria disponibilidade, né, para efetuar os pagamentos. Então tá certo. Quero te agradecer, doutora, sempre gentil em atender a gente aqui do NTSul. E fica aí a dica, né? Se você teve algum prejuízo, se você tem alguma dúvida, encaminha pra gente. Com certeza a doutora Rosana vai tratar e vai responder com muito carinho. Quero te agradecer, doutora, e muitas outras vezes a gente espera poder contar com os seus esclarecimentos, com o seu conhecimento aí na área de advocacia. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Então tá joia. Darcy, eu volto com você no estúdio. Obrigada, João Paulo. Bom, Cachoeira do Sul será a capital do FEGAS entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. O Festival Estadual Gaúcho Estudantil terá mais de 3.000 concorrentes em apresentações artísticas e culturais neste ano. São diversas apresentações. Vai ter dança, canto, declamação, instrumental e muito mais. Lena Caetano traz mais detalhes. Nós vamos falar de FEGAS agora e vamos resgatar um pouquinho dessa história. Quem participa do festival sabe, a gurizadinha principalmente de todo o estado que vem a Cachoeira participar do FEGAS, tem uma pessoinha que é a referência desse festival, que é a Tia Vera, a professora Vera Balardim, que é a coordenadora e também idealizadora do FEGAS, que começou em 1984, né, Vera, como tu me disseste agora há pouco, como Pealo Borgense, dentro da Escola Borges de Medeiros, é isso? Exatamente. Lá em 1984, eu tinha uma turma que era um pouquinho ativa demais, gostavam de brincar e fazer brincadeiras, e eu cheguei e fiz um desafio a eles. Fiz um pialo aos alunos, desafiei,
para ver se eles eram bons também na parte da dança, na parte de canto, de declamação. E para minha surpresa, eu criei então esse pialo borgense. E para minha alegria, o primeiro foi um sucesso que foi realizado dentro da Escola Borges de Medeiros, onde ultrapassou o número de participantes, que no ano seguinte tivemos que fazer no CTG José Bonifácio Gomes devido ao número de participantes. E aí chegamos à conclusão que um dia era impossível. Então tivemos que passar para 2 dias, começou com pialo borgense. Para minha surpresa, eu fui pialada. Eu fiz o pialo, mas eu fui pialada. O desafio agora era teu. Era meu. Então, a partir dali, começou a comparecer no rodeio artístico, que foi depois o próximo nome, começou a aparecer escolas que já não eram só de Cachoeira do Sul, que ele começou só em Cachoeira. Começou a abranger as escolas da 24ª. Então, mudamos para Fegares, que era o Festival Gaúcho Regional, que pertencia à 24ª. Mas dentro do Fegares, começou a surgir escolas como Santana do Livramento e Santa Maria, que foram as primeiras assim que começaram a atuar anos e anos seguidos, então o nome já não comportava mais. Então criamos aí, passou então seu Festival Gaúcho Estadual e Estudantil, que até hoje... Hoje já está com 27 anos. 27 aninhos de muito amor, de muito trabalho, de muito carinho com essas escolas. Já começa essa grande emoção no momento que nós enviamos as correspondências. Quando retorna, o coração já começa a bater forte. Cada nome que eu vou passando, me vem a história. Porque tem candidatos, concorrentes, que começaram lá na Prendinha, no Piazito, passaram a categoria mirim, a categoria infanto, juvenil, adulto, e hoje eles estão vindo como professores. Cresceram com Fegais. Cresceram no Fegais, e muitos até como os avaliadores. Porque nós aproveitamos aqueles cantores, declamadores, aquelas pessoas para virem a avaliar o trabalho, dar oportunidade para eles também mostrar seu trabalho e, tirando eles para avaliadores, estamos dando oportunidade para aqueles outros que estão começando. Então, aquela emoção na hora de passar o nome é muito forte. A gente percebe, Vera, no teu olhar, o brilho do olhar e as pessoas que se envolvem com tudo isso também, que o Fegais hoje em dia, gente, já é a maior referência em termos de festival gaúcho estudantil no Rio Grande do Sul e, por que não, do Brasil, né? Porque é uma referência. E chega nessa época do ano, já começa a mobilização, toda a movimentação em torno disso e Cachoeira do Sul se torna o polo gaúcho estudantil de todo o país. De todo o país, exatamente. As escolas que vêm para Cachoeira, elas se deslocam de noite, elas conhecem a cidade. Elas passam, vão para praças, conhecem a nossa cidade. Então, fala em Cachoeira do Sul, se lembra muito, é a terra do Fegais. A terra do Fegais. Vera, e como é que está este ano? Quantos inscritos? As inscrições já encerraram, né? Qual é o pacote da coisa? Dia 15, foi na quinta-feira. Encerraram valendo data postagem, é claro que algumas chegaram na sexta, chegaram no sábado. Nós já fechamos 3.019 concorrentes no total. Tudo isso? No total. Sendo claro, nós temos 104 grupos de danças tradicionais do Rio Grande do Sul, dividido em 25 mirim, 20 infanto, 32 juvenil e 27 adulto. Se apresentando em 2 palcos, um funciona no palco A, outro no B, e temos o 823, 24 por aí, dos individuais, que claro que dentro desses individuais são aqueles que se apresentam, que sobem ao palco, que cantam ou declamam, que pode ter apenas um acompanhamento, e também as duplas regionalistas e o concurso de dança de salão. Muita gente para julgar tudo isso, né? Isso é necessário. Sim, nós temos a base de 80 avaliadores. E a equipe de trabalho, que são aquela equipe de limpeza, a equipe da cozinha, a equipe daqueles que trabalham na assessoramento às comissões, é em torno de 100 pessoas. Porque nós queremos que as pessoas que vêm para cá sejam bem recebidas. Então, por isso que a gente procura assessorar bem as comissões, dar um apoio à turma da hospedagem, que é coordenada pelo Chimia, para que seja bem recepcionada, sejam levados para os seus locais de alojamento, que seja tratada com muito carinho, porque eu sei que eles se preparam quase que o ano inteiro.
Então eles vêm com a expectativa, aquela emoção que a gente, só quem está dentro do FEGAIS é que sente isso. No momento que tu vê, que o pai está vendo seu filho em cima do palco, cantando, que até ele talvez não imaginasse, ou não imagina que ele teria aquela capacidade, aqueles dotes artísticos. Aquela emoção, os aplausos, os choros de alegria, só isso aí é praticamente atingido o objetivo do FEGAIS. Até porque durante todo o ano eles vivenciam a cultura gaúcha, eles têm que estudar, têm que se preparar, têm que ensaiar, justamente para este momento que é o ápice do ano, né, para eles, né, Vera? Porque para eles participarem, eles têm que provar, têm que vir assinado pela direção da escola, um atestado que eles estão estudando e frequentando a sala de aula. Claro que qualquer curso, desde que seja reconhecido pelo MEC. E como é que está assim a questão dos voluntários? Sempre precisa de mais alguém ou já tem aquele pessoal que é figurinha carimbada no festival? Bom, o FEGAIS está de porta aberta para todas aquelas pessoas que querem colaborar. Para nós vai ser um prazer, para nós é uma honra, se alguém quer participar, quer estar junto ali, porque ali nós somos uma família reunida, tanto as escolas que quando chegam com abraços, como parece assim que faz um ano mesmo que a gente não se vê. Então, a família se reencontra. Se reencontra. Então aquelas pessoas que querem realmente trabalhar como voluntário, estamos aí de porta aberta à disposição, é só dar um alô, que sempre tem um lugarzinho para mais um. E Vera, para abrigar todo esse pessoal, existe um acampamento que é montado lá no pátio da Fenarroz, né? Mas afora isso, você sempre conta com pessoas da comunidade para abrigar, alojar alguém que vem de fora, né? Graças a Deus que nós temos escolas, tanto estaduais como municipais, temos CTGs, clubes, galpões, que sempre nos cedem o alojamento para podermos alojar. Esse ano nós estamos com 30 pedidos de alojamento, mas nós estamos somente com 20, porque muitas escolas, muitos lugares, devido a esse problema que nós estamos enfrentando, estão com o telhado destruído, quebrado, então nós estamos assim com bastante alojamento danificados que a gente não vai poder oferecer para toda essa comunidade. Temos o camping, mas tudo tem que se ver como vai estar o tempo. Tem muitas escolas que alojam, aliás, desculpe, que vêm e ficam no camping, mas estão com medo devido ao nosso tempo, né? Então estão pedindo alojamento. Então está assim bastante difícil. Até vou fazer um apelo em nome da comissão de hospedagem, que aquelas pessoas que têm uma casa que está para alugar, que tenham um galpão, desde que tenha uma sala, que tenha um banheiro onde eles possam tomar um banho. Basta ter o espaço. Basta ter o espaço, porque eles trazem colchonete, eles trazem todo o material. E eles assinam com a comissão de hospedagem um termo de responsabilidade, um termo de qualquer dano, eles têm que ressarcir. E nós ficamos sabendo sempre, e aí a gente vai e cobre. Então não se preocupe com isso, que isso aí é uma situação que a turma do alojamento resolve. Então, eu peço que se alguém tiver alguma casa, algum localzinho assim que possa abrigar, ficaremos imensamente gratos. Telefone de contato para que as pessoas possam procurar por vocês, Vera. 3724-1155, residencial, ou pelo meu celular mesmo, 9658-1779. O FEGAIS, além da parte cultural, da parte educacional, também se preocupa com o social, né, Vera? Todos os anos tem a arrecadação de alimentos, tem a parte solidária do evento. Este ano, qual a destinação dessa arrecadação? Bom, nós temos um total 9 troféus móveis, que são destinados para grupos de dança. Temos para a escola campeã, para o município campeão, temos o troféu cultural e temos também o troféu da solidariedade. Esse troféu são escolas que concorrem, eu já devo estar mais ou menos com umas 7 ou 8 inscritas. Elas concorrem à escola que trouxer maior número de alimentos. E esse ano, devido a tudo que a gente está vendo, basta ligar a TV, ligar o rádio, nós vamos destinar essa alimentação para essas pessoas que estão sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Claro, não vai resolver o problema, mas dá para aquecer um pouquinho o coração. Ajuda então, bastante. Nós vamos doar toda essa alimentação para essas famílias que estão necessitadas. Muito bom, então. Vera,
O que para finalizar, o que tu gostaria de mencionar, de dizer para o telespectador do NT Sul com relação a este FEGAIS que já está na 27ª edição? Eu gostaria muito de contar com a presença de toda a comunidade e que viessem prestigiar, aplaudir aquelas crianças, aqueles jovens, os adultos que aqui estão participando, que precisam tanto do carinho e do respeito, porque eles fazem, como eu já falei, um trabalho muito lindo durante o ano. Então, que venham a assistir e prestigiar, porque só valoriza o FEGAIS quem está ali dentro, que sabe aquele trabalho lindo que é desenvolvido por todos esses jovens do Rio Grande do Sul. Então, participem e tenho certeza que todos têm agrado para todos. É cobrado ingresso, Vera? É 1 quilo de alimento não perecível. Social também? É social. Vera, parabéns pelo trabalho aí, pela iniciativa, pela ideia maravilhosa do FEGAIS, que nasceu como Pealo Borgense há 27 anos e hoje é sucesso, né? Converteu então a situação negativa numa coisa muito boa. Eu fiz o Pealo, mas eu saí pelhada. Mas satisfatoriamente pelhada, né? É verdade. Sucesso, Vera, e parabéns Obrigado. Mais uma vez pela ideia, tá? A presença de vocês. Com certeza. Nos 3 dias lá de festival. A gente acompanha com certeza. Parabéns mais uma vez, sucesso, e no que precisar, o NT Sul, a TV Cachoeira estão à disposição, tá bom? Muito obrigado. Darcy, voltamos ao estúdio, é com você e deixando aí o convite para o FEGAIS, para você, para toda a comunidade cachoeirense, para toda a comunidade da região e de todo o país. Tá certo, Lena, obrigada. Fica aí então o convite para todos nós, para o FEGAIS, que vai acontecer no próximo final de semana. Nós ficamos por aqui. Amanhã a gente se vê novamente. Uma ótima tarde. Tchau!